Olá, está começando aqui pela TVL o resumo da semana. As principais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau você vai ver a partir de agora. E vamos começar o resumo da semana falando sobre os números da dengue. Entre os dias 7 e 14 de julho, Blumenau registrou 5 novos casos de dengue, de acordo com um boletim atualizado na última segunda-feira. Com isso, a cidade chega a 396 diagnósticos positivos da doença, desde o início de 2025. Ainda não há registro de mortes este ano, porém, no ano passado, 39 pessoas morreram devido a complicações da dengue. Durante a semana, foram identificados ainda 17 focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. No período, também foram registradas 55 novas notificações de dengue aqui na cidade de Blumenau. Bairros com mais foco identificados: Itopava Central, Progresso e bairro Itopavazinha. E membros das comissões de Constituição, Legislação e Justiça e também da Comissão de Finanças estiveram reunidos nesta terça-feira. Confira a votação dos principais projetos. Das 11 pautas que entraram para análise na Comissão de Constituição e Justiça, 2 foram encaminhadas para parecer jurídico, 2 tiveram pedido de vistas, 4 receberam voto favorável da comissão, entre elas 2 emendas modificativas de autoria do vereador Bruno Win, a que institui o Programa Municipal de Distribuição de Uniforme Escolar para os estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino e também a que tem o mesmo texto para os kits de material escolar. De acordo com o autor, o objetivo é trazer mais transparência através das informações e pareceres técnicos divulgados no site da Prefeitura. Outros 3 projetos tiveram parecer contrário por serem inconstitucionais. No entanto, pelo teor relevante, o líder do governo, Flavinho, se comprometeu a levar a proposta para ser implementada pelo Executivo. Um dos projetos é de autoria do vereador Gilson de Souza, que determina a aplicação do questionário MChat para a realização do rastreamento de sinais precoces do transtorno do espectro autista, o TEA, durante atendimentos em unidades de saúde pública do município. E o outro, do vereador Adriano Pereira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação com antecedência mínima de 24 horas por meio do aplicativo Ponto aos usuários com consultas ou exames agendados na Rede Municipal de Saúde de Blumenau. Os projetos aprovados também tiveram parecer favorável na Comissão de Finanças e seguem para as demais comissões da Casa Legislativa. Vereadores mirins elegeram novos membros para a mesa diretora. Os detalhes agora no resumo da sessão ordinária. No início da sessão ordinária, os pequenos parlamentares trouxeram para a tribuna da Câmara vários temas de interesse da comunidade. A vereadora mirim Sofia Alves falou sobre a paz. Para muitos, a paz é a ausência de conflitos, mas não somente. A paz é ser você quem é, sem ser julgado, excluído ou diminuído apenas por ser diferente. Se você faz parte de um grupo que foge da bolha de conforto de alguns, você vira motivo de piada ou ataque. E eu acho que esse pensamento retardo nós temos que mudar. O vereador mirim Gerson Magalhães trouxe mais uma vez o tema bullying para a tribuna. Não é novidade eu trazer esses temas, tipo bullying, na verdade é a 3ª ou 4ª vez que eu trago esse tema para a tribuna. Só que eu fiquei muito feliz quando eu percebi, eu estava lá pesquisando sobre a última sessão ordinária na Alesc e vi que um dos projetos que tinha sido votado em tribuna era o SOS Bullying, do Napoleão Bernardes. Aí eu já pensei logo, fiz uma associação, pois eu tinha um projeto de lei praticamente igual a esse que eu quero também trabalhar aqui em tribuna, em Câmara, em plenário. E graças a isso eu fiquei muito feliz, já fui logo fazendo o meu pronunciamento para não perder o tempo, para não perder esse tema tão incrível. O vereador Guilherme Maria falou sobre a dependência digital, principalmente pelos jovens. Eu quis repassar para eles sobre a importância de usar o smartphone em horários devidos, não por muito tempo, como por exemplo, segundo uma pesquisa de um ranking da América Latina, o Brasil tem cerca de 9 horas do uso de telas por smartphones de adolescentes. Esse número teria que ser diminuído, teria que ser de 2 a 3 horas no máximo. Eu me incluo nisso, eu uso bastante o celular, eu tenho que diminuir esse tempo de tela, mas também quero passar isso para todos, de diminuir o tempo de tela, passar mais o tempo ao ar livre ou
cuidando dos outros. A vereadora mirim Júlia de Oliveira fez uma homenagem à Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, em que ela estuda e que comemora seus 90 anos. 90 anos, quase um século. E eu fico muito feliz em poder estar fazendo parte dessa história e acompanhar o dia a dia da escola. Porque, eu estudo lá desde o prazinho, então é uma alegria imensa e uma gratidão, um orgulho que eu tenho pela escola. Então, que siga adiante esses anos de comemoração. Violência contra a pessoa idosa foi o tema abordado pela vereadora mirim Caroline Link. Eu quis trazer a importância, porque a conscientização da nossa sociedade ela tem que vir desde cedo, porque hoje em dia isso é muito motivo de piada, de bullying com as pessoas, né? E isso não é legal. E é isso que eu quis trazer. Logo depois dos pronunciamentos dos vereadores mirins na tribuna, ocorreu a eleição da nova mesa diretora. Em votação aberta, a chapa 1 foi eleita com 9 votos. Como presidente ficou Sofia Viana Alves, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné. Vice-presidente, Caroline Link, da Escola Básica Municipal Loresita Bowman. Primeira secretária, Milena Cristina dos Santos Beck, da Escola Básica Municipal Lúcio Esteves. E segunda secretária, Laís Croix, da Escola Básica Municipal Pedro I. Logo após a eleição, a nova presidente da mesa diretora da Câmara Mirim falou sobre o trabalho que deverá ser realizado. É um passo muito grande, né? Uma satisfação enorme poder representar a minha escola num cargo tão importante na Câmara Mirim. O nosso trabalho, né, em conjunto com as outras componentes da mesa, é buscar um legislativo mais acessível, mais sustentável e inclusivo para toda a comunidade. Não só entre nós, mas em conjunto com os demais vereadores mirins também. A gente preza muito por esse contato, pelo bom convívio que transformar ideias em atitudes. A próxima sessão ordinária mirim ocorrerá no dia 28 de julho, às 15 horas, no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pela TV Legislativa. Cerca de 38 mil alunos e 5 mil servidores da Rede Municipal de Educação de Blumenau entram em férias escolares a partir desta segunda-feira, dia 21, seguindo o calendário letivo. O recesso terá duração de 15 dias, com retorno das atividades marcado para o dia 4 de agosto. E o projeto Wolbachia é uma estratégia inovadora que utiliza mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia para controlar a transmissão de doenças. Esse método está sendo utilizado em Blumenau. A repórter Ana Paula Lauti foi conferir. Acompanhe a matéria. Reafirmando seu engajamento nas pautas de saúde pública, a Câmara de Blumenau, por meio da Escola do Legislativo Fritz Miller, realizou uma apresentação aos servidores a respeito do projeto Wolbachia. É muito importante porque os servidores, eles são multiplicadores dessas informações. A gente tem aqui também estagiários que estudam, na rede municipal, nas faculdades, que possam estar passando essa informação para a comunidade. O Legislativo sempre esteve ao encontro, quando se fala em saúde pública, ele está sempre pautando, para poder a comunidade estar sempre informada. Blumenau é uma das cidades selecionadas pelo Ministério da Saúde para receber a tecnologia, com base em dados epidemiológicos dos últimos anos. Nesta primeira etapa, 11 bairros da cidade serão contemplados. E antes da liberação dos chamados Volbitos prevista para agosto, estão sendo realizadas ações para tirar dúvidas da população. Extremamente importante porque agora a gente está no momento de sensibilização e conscientização da nossa população. Então a gente precisa fazer com que eles entendam a importância. Todo o trabalho do órgão público da Secretaria de Promoção da Saúde já está sendo feito, com métodos de BTI, BRI, Fumacê, mas o Wolbachia ele vem para complementar, ou seja, ele vem para nos ajudar nos próximos anos vindouros, daqui 2, 3 anos, para que a gente tenha uma diminuição circunstancial. Ou seja, só Joinville, Balneário Camboriú e Blumenau estão sendo contemplados. Então a gente vai ser pioneiro nesse sentido e a gente pretende sim, com o Wolbachia, conseguir combater e daqui para frente a gente diminuir circunstancialmente a dengue, aqui no nosso município em Blumenau. Quem fez uma palestra para prestar esclarecimentos sobre o assunto no plenário foi a bióloga, doutora em saúde e coordenadora regional de implementação do método Wolbachia. O método Wolbachia está chegando aqui no município de Blumenau, com as solturas dos mosquitos a partir do mês que vem. Então essa apresentação hoje é para conscientizar todo mundo, explicar o que está acontecendo
e deixar todo mundo tranquilo em relação às solturas desses mosquitos. Então, serão carros passando pelo município semanalmente, fazendo essas solturas, e a gente precisa conversar com todo mundo para que ninguém tenha medo. Todo mundo entenda o que é o projeto, como funciona e fique tranquilo em relação a isso. Quem ocupava a pasta da saúde em Blumenau quando a dengue se tornou uma epidemia na cidade era o vereador Marcelo Lanzarin, que recordou os desafios. Blumenau, mais uma vez, uma referência no atendimento e no tratamento, melhor, no combate à dengue aqui em Santa Catarina. Nós, em 2022, passamos pela primeira epidemia de dengue do estado. À época, eu estava como secretário de saúde, nós montamos um centro de referência de atendimento aos pacientes com dengue e agora, trazendo essa inovação, sem dúvida nenhuma, vai ser extremamente importante para diminuir o número de casos de dengue aqui no nosso município. Para você que está em busca de emprego, confira agora o que o Cine de Blumenau tem a oferecer esta semana. O Cine está com mais de 270 vagas. Quem está à procura de emprego pode conferir se vai se identificar com algumas das áreas disponíveis essa semana. Ajudante de carga e descarga, 15 vagas. Ajudante de eletricista, 3 vagas. Atendente de lanchonete, 10 vagas. Caldeireiro montador, 2 vagas. Para camareira de hotel, 7 vagas. 3 vagas para costureira e 10 para fiscal de loja. E para pessoas portadoras de deficiência, 4 vagas exclusivas de atendente de loja. Agora vamos a um breve intervalo, resumo da semana, volta em instantes, fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no resumo da semana. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E a 30ª caminhada está confirmada para 2025 aqui na cidade de Blumenau. O evento ocorrerá em 27 de julho, nos arredores do Parque Vila Germânica. As participações são gratuitas e as inscrições podem ser feitas online até o dia 26 de julho. Para participar, cães de todos os portes são aceitos desde que estejam com a vacinação em dia e sejam conduzidos com guia. Alunos do 6º ano das escolas públicas municipais e estaduais de Blumenau podem aprender mais sobre a natureza. A repórter Gisele Scopel traz mais informações para a gente. Oi, Marcão, é isso mesmo. Eu vou falar desse projeto que é super interessante e merece ser incentivado. É o programa Guardiões da Natureza, que é realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, e que incentiva as crianças a conhecerem um pouco mais sobre todos os aspectos da natureza e elas sim se tornam, então, guardiões aí de cada pedacinho da natureza. Eu vou conversar agora com o Jefferson Ribeiro, que é educador ambiental da SEMAS e vai contar um pouquinho desse programa que já começou lá em 2023, mas a cada ano ganha mais espaço. Jefferson está aqui comigo. Jefferson, então 2023 foi o primeiro passo desse programa que realmente mostra para as crianças o quanto a natureza é importante, né? Isso, exatamente. Em 2023, então, a gente iniciou o programa aqui em Blumenau, num projeto piloto. A gente trabalhou com uma escola no contraturno escolar, no caso. Foram mais ou menos ali em torno de 10 encontros que a gente teve com os estudantes, né, em diferentes localidades do município. A gente trabalhou tanto na parte teórica, dentro da unidade educacional, também na parte prática, assim, com parceiros que a gente tem aqui com a Secretaria, no caso a Defesa Civil, a gente tem também a questão do Polícia Militar Ambiental, a FURB, que é a universidade aqui regional, né, que nos auxilia bastante. Então, o SAMAI também, que é a parte do saneamento de Blumenau. Então, todos esses parceiros interagindo juntos, né, nos proporcionaram desenvolver essa atividade com os estudantes. É interessante isso, porque essas parcerias permitem que vocês consigam fazer essa parte prática com esses estudantes e eles conseguem em loco. O que vocês conseguem mostrar para eles nesses ambientes de parceiros que você citou?
Então, ano passado e esse ano, né, a gente trabalhou com escolas, tanto no contraturno e no turno escolar, né? Nas atividades externas fora da escola, a gente foi na Polícia Militar Ambiental, onde teve atividades de falcoaria, assim, onde os estudantes interagiram com animais silvestres, né, parte de educação ambiental. A gente também levou os estudantes para fazer trilhas guiadas no Parque São Francisco, no Klaus Feldman, que são unidades de conservação do município, e nós também desenvolvemos com os estudantes visitas na FURB, assim, para conhecer laboratórios, parte de pesquisa científica e também técnicas de taxidermia, né, que são bem interessantes para a exposição dos animais, assim, bem amplo, né? Agora, recentemente, a gente foi no SASBLU, que é um serviço voltado para atendimento de animais silvestres, e ali foi apresentado, então, para os estudantes quais são os cuidados médicos veterinários para essas espécies específicas que são bem diferentes das que a gente tem mais contato no dia a dia, que são os animais domésticos. É verdade. Inclusive, a gente está rodando algumas imagens aí que vocês estão vendo, alunos interagindo, né, aprendendo um pouquinho com essa atividade, com Guardiões da Natureza, tendo contato com esses animais. E aí, Jefferson, é isso que é importante a gente citar. Essa atividade lúdica, essa atividade que permite as crianças terem esse maior contato, o que você vê de transformação nesses alunos, justamente em relação a serem esses guardiões, a serem quem vai levar informação para a família, enfim, para os coleguinhas, de cuidado com a natureza. O que você percebe dessa transformação? Então, a gente trabalha muito essa percepção, assim, de a questão social, né, ambiental, dentro do programa, mas numa vertente crítica, né? Então, o estudante ele trabalha na perspectiva da educação ambiental crítica, onde ele vê todos os processos sistêmicos, né? Toda a relação que existe dentro do ecossistema. Então a gente cria, no caso, assim, atividades e interações para que ele perceba que o ambiente é todo conectado, né? E essas ramificações elas podem se fragilizar com facilidade, né? A gente vê que os estudantes eles começam com uma determinada percepção do ambiente, às vezes até muito romantizada, né? Na questão assim da conservação em si, mas com o caminhar do programa eles acabam percebendo, né? Que pequenas ações ou ações também grandes, né, dependendo da escala, elas vão trazer diferentes contribuições, né, positivas ou negativas, mas que eles como cidadãos, né, eles têm essa capacidade de, na tomada da decisão, criar uma mudança, né, dentro da sua família, do seu núcleo familiar ou até mesmo dentro de uma sociedade, né? Então a gente vê essa evolução com o passar do tempo dentro do programa, até porque a gente faz alguns testes com os estudantes assim no sentido de ter uma visão no início, como ele entra no programa e como ele sai do programa, né? E a percepção que a gente tem nessas atividades mediadoras, né, que são avaliativas, elas trazem bons resultados nessa perspectiva. Que maravilha, criando cidadãos críticos, conscientes com esse meio ambiente, né? E aí como é que vocês escolhem as escolas que vão fazer e qual que é o período? É uma interação ou volta a fazer essa interação? Como é que acontece? Então, as escolas, no projeto piloto, quando a gente começou, tinha a perspectiva de trabalhar no contraturno escolar. Então, o estudante ele fazia por adesão, no caso, né? Ele tinha interesse de participar do programa, ele fazia por adesão. Mas a gente viu, assim, para ter uma maior participação, né? E conversando com a Secretaria de Educação, a CEMED, a gente viu a possibilidade de fazer no contraturno escolar, porque algumas escolas agora estão ofertando essa modalidade de ensino. Então, para também entrar como um programa dentro da própria escola, né? Com uma maior assim, amplitude, a gente conversou com a secretaria que nos autorizou, então a gente faz no turno escolar, mas é num programa integral, então os alunos acabam participando com bastante frequência, assim, né? Isso é bem interessante. E para as escolas estaduais a gente também está participando, né? No caso, como elas não têm um programa integral de ensino, elas estão participando no turno escolar. Então tem um envolvimento muito grande da comunidade, dos estudantes, né? Na participação desse programa. E quem tem interesse em saber mais, conhecer e participar, pode se inscrever, pode solicitar? Exatamente. Então, as escolas, né, até acabei esquecendo de mencionar, elas são voltadas, a gente faz uma análise socioambiental, né, da localidade também para verificar, por exemplo, se tem algum problema de inundação na localidade, né, se tem alguma questão relacionada a deslizamento também, né, uma questão mais ambientalmente vulnerável. Essas escolas a gente faz um mapeamento, né, e depois, posteriormente, a gente vai conversar com a escola para ver se ela tem interesse de participar do programa. Então, a gente está tendo essa amplitude de aumentar o programa com o passar do tempo, né? Mas também vai do interesse da escola. Então, a escola, a secretaria vai até a escola que está dentro dessa área, né? E oferta para ela, se ela tiver interesse dela adentro ao programa. E a nossa meta é tentar contemplar as diferentes unidades escolares nos diferentes anos, né? Nesse processo mais inicial que o programa tem agora, nesses 3 anos, né? Que ele tem de programa. Mas futuramente, quem sabe, a gente até pode ampliar para retomar para essas escolas também.
Com certeza, é um projeto que merece ser ampliado, que merece ser debatido e merece já ter o carinho lá ali das crianças, dos jovens, para que quando adultos respeitem cada vez mais a natureza, né, Jefferson? Obrigada pela entrevista. Eu conversei então com o Jefferson Ribeiro, que é educador ambiental da SEMAS. A gente falou sobre o programa Guardiões da Natureza. Então, se você quiser mais, a gente deixa aqui o endereço na tela para você se inteirar mais sobre esse assunto. Marcão, volto com você no estúdio. O vereador Jovino entregou uma moção de louvor no plenário nesta quinta-feira. Confira como foi a homenagem. Filho de imigrantes da Ucrânia, Carlos Jorge Ribert, mais conhecido como Russo, recebeu uma moção de louvor da Câmara de Vereadores pelos relevantes serviços prestados na área do turismo. Com espírito empreendedor, desenvolveu diversos negócios ao longo dos anos e hoje é proprietário de uma pousada. Ele agradece a honraria recebida, lembrando suas raízes. Há 77 anos atrás eu nasci no bairro da Garcia, mais exatamente na Rua da Glória. E meu pai foi uma pessoa que abriu as portas para os filhos. Ele deixou um legado muito importante. E nós fizemos uso desse, com muitas relações de amizade, serviços prestados à comunidade em épocas de dificuldade. E hoje nós estamos envolvidos na área de hotelaria, prestando serviço ao turismo. E somos muito gratos ao vereador Jovino por essa lembrança, por essa homenagem, né? 2 dos 3 filhos do homenageado prestigiaram esse momento e reforçaram o orgulho da trajetória percorrida pelo pai. Primeiro agradecer ao vereador Jovino, né, por ter dado essa oportunidade ao meu pai. E para nós é uma alegria muito grande, eu como filho mais velho, e fico honrado com isso também porque eu dei continuidade ao trabalho do meu pai, que foi vendedor, trabalhou com vendas a vida toda e eu continuo essa função até hoje. Sempre foi um empreendedor, sempre foi alguém que somou com a cidade e por conta disso, hoje a gente celebra esse momento onde ele está sendo homenageado. Alguns dos netos também estiveram no plenário junto com o avô e fizeram questão de declarar o seu amor e gratidão. Meu avô, ele sempre foi um cara muito presente na família, né? Com os netos, mesmo trabalhando ali na pousada, ele sempre foi um cara que esteve muito com a gente e sempre fez a alegria na nossa família. E eu queria agradecer por tudo que ele fez e muito obrigado, vô. É muito gratificante, realmente. Essa semana mesmo que passou, né, o meu avô, ele estava contando umas histórias assim mais antigas da moradia dele aqui em Blumenau, como ele passou a enchente de 83, né, e esses anos a gente achou muito interessante todas as histórias que ele estava contando, das pessoas que moravam ao redor dele, né, das pessoas que ele conheceu, e a gente vê assim como ele se importa com a nossa cidade, com a nossa família, como meu irmão falou, e é muito gratificante estar aqui hoje vendo o reconhecimento, né, de todo o trabalho, de todo o esforço. O autor da homenagem, vereador Jovino Cardoso, ressaltou a importância de valorizar quem contribui para o crescimento da cidade. Privilégio, né, poder fazer a homenagem ao tão conhecido Carlos Jorge, o Russo, como é conhecido, né? A família está presente, isso já é uma coisa muito linda, né? Ter a participação da família, os filhos, os netos. E a gente sabe que é um momento em que a Câmara tem um espaço de reconhecimento. Reconhecimento esse, pessoas que contribuem com a cidade, né? E isso é importante, fazer a valorização, esse reconhecimento, enquanto as pessoas podem estar presentes e são valorizadas aí pelo trabalho que fizeram. A gente sabe que para chegar até aqui foi muito difícil, teve muitos obstáculos, mas está aí. Hoje continua contribuindo com a cidade, viabilizando aí a questão da hotelaria, ou que seja, o turismo, ajudando a enriquecer o nosso município. Vamos acompanhar agora as votações da sessão ordinária desta terça-feira. Na sessão ordinária desta terça-feira, 5 projetos votados para o público LGBTQIA+, de autoria do vereador Jean Volpato, foram votados. 2 deles não foram aprovados, o que pretendia instituir o Dia do Orgulho e da Parada do Orgulho LGBTQIA+, no município, e o que buscava instituir o Programa Municipal de Apoio e Acolhimento dessas pessoas em situação de violência e ou vulnerabilidade social. Foram aprovados o que busca instituir a Semana Municipal de Conscientização e Combate à Violência contra essa população. Também o que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero delas no âmbito da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional.
E ainda o projeto que institui o Plano Municipal de Políticas Públicas para a População LGBTQIA+. O vereador autor comemora o resultado da votação. Apesar da resistência que sempre tem quando a gente coloca alguns projetos em relação à dignidade humana, sobretudo, mas eu acredito que hoje Blumenau é um dia histórico para a cidade, sobretudo porque a gente está aprovando um pacote de programas, de projeto, de acolhimento da dignidade da população LGBTI+, na nossa cidade. É uma população que existe, a população do qual eu me insiro, ela faz parte do município, paga imposto e, infelizmente, ela faz parte de um dado, de uma estatística do qual o Ministério dos Direitos Humanos foi notificado de quase 100 violências LGBT-fóbicas em Blumenau no ano passado. O Brasil é o país que mais mata a população LGBTIA+ no mundo, e havia um vácuo efetivo de política pública e uma sensação de abandono, de falta de acolhimento, de falta de política pública por parte do Legislativo, por parte do Poder Executivo. Quando a gente teve, por exemplo, na legislatura passada, a retirada da população LGBT do Plano Municipal de Juventude, por exemplo, entre outros tantos ataques que a população LGBT recebeu na última legislatura. Quando a gente tem uma doença, a gente não trata essa doença, né, com antibiótico igual para todas as bactérias, por exemplo. Para você matar a bactéria da LGBTfobia, você precisa usar um medicamento específico. Então é preciso tipificar a violência. Existe, por exemplo, a violência contra a mulher, que tem o originário, que é o machismo. Existe a violência contra a população LGBT, que é o preconceito de gênero. Então é preciso, sim, criar tipificações para combater problemas diferentes, para aí sim a gente ter uma sociedade igual, plural, de todas e todos. A vereadora Silmara Miguel, assim como outros parlamentares, votaram contra as propostas, por entender que ter mais uma lei no município, igual à lei federal, é desnecessário. A Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. E nós temos regulamentação federal para todas as propostas apresentadas hoje aqui. Então, como já tem garantia federal de tudo que foi proposto, não há necessidade de uma lei municipal. Então, assim, nós inclusive pontuamos na tribuna a quantidade de recursos foram destinados a média de 13 milhões de reais para a causa LGBT. Então, assim, a gente tem visto muito, mas muito mesmo, recurso, campanha sendo feita pela iniciativa privada e principalmente a questão pública com relação à defesa dessa causa. Então nós não precisávamos de mais leis aqui no município, por isso me posicionei contrária. E, de fato, o que nós queremos pontuar é que quanto mais nós segregamos a população, mais difícil fica para legislar e para todos terem direitos iguais. Agora vamos ao breve intervalo, o resumo da semana, volta em instantes, fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no resumo da semana. Vereadores membros da comissão que acompanham o serviço de telefonia estiveram reunidos esta semana. O encontro foi na sala de reuniões do Legislativo. A Comissão Temporária Especial de Acompanhamento da Prestação dos Serviços de Telefonia no município contou com a presença, além dos vereadores membros, do coordenador do PROCON e, de forma online, com representantes das operadoras Claro, Vivo e TIM. As operadoras foram muito receptivas ao nosso apelo, à nossa convocação, né? Vieram participar. De forma online, a gente pretende fazer uma reunião presencial, mas de forma online a gente conseguiu fazer essa reunião aqui hoje e nós vamos dar os encaminhamentos, vamos estar encaminhando, como já encaminhamos, na verdade,
parte dos locais onde existe ainda dificuldade de comunicação. A gente citou ali, por exemplo, a região da Vila Itopava, que sofre muito com a falta de comunicação, falta de sinal, a própria região norte, lá nas Tatutibas, né? Por incrível que pareça, surgiu uma solicitação aqui próximo do centro, que é o Bom Retiro, embora aqui próximo, a gente tem também dificuldades próximo da área central. Enfim, aquilo que chegar para nós estaremos encaminhando para as operadoras de telefonia, com o objetivo de realmente ter soluções, novos investimentos aqui nessa área. Durante a reunião, o coordenador do PROCON falou da importância do trabalho da comissão para ajudar a cobrar demandas da comunidade, não só na prestação do serviço, como também com relação aos fios dos postes da cidade. O terceiro maior segmento, né, de empresas reclamadas na cidade de Blumenau hoje são as operadoras de telefonia. Então nós já criamos um canal direto com elas para a resolução desses problemas e assim a gente tem resolvido bastante problema na cidade. E quanto à questão da limpeza de fios, da higienização, o PROCON também desde o início desse ano, em parceria com a CEPLAN e a Celesc, né, iniciou um programa que é o Limpa Fios, que ele vai estar sendo colocado em prática a partir desse segundo semestre aqui na cidade de Blumenau. A Comissão Temporária Especial de Acompanhamento da Prestação dos Serviços de Telefonia no município vai convocar no próximo encontro representantes de empresas de internet. O próximo passo agora é também fazer, repito, essa reunião com as empresas que prestam serviço de internet via fibra aqui, que não, além da Oi, da TIM e da Claro, e em breve, na sequência, uma nova reunião, se possível presencial, com as representantes da Oi, da Claro e da TIM aqui no município, porque nós vamos agora, de forma persistente, fazer o que nós já fizemos lá atrás, para, de novo, ter novos investimentos e soluções para esses locais onde há dificuldade de sinal de telefonia. Vereadores, membros das comissões legislativas da Câmara, analisam um projeto que exige formas alternativas de pagamento para o transporte coletivo de Blumenau. As comissões de Educação, Transportes e Turismo de Blumenau se reuniram na tarde desta quinta-feira e emitiram parecer favorável ao projeto de lei de autoria do vereador Gilson de Souza, que inclui um artigo na lei que regula o serviço de transporte coletivo urbano no município. A proposta prevê disponibilizar meios de pagamento alternativos, como Pix, cartões de crédito e débito ou tecnologia por aproximação, na renovação ou celebração de contrato de concessão do transporte coletivo urbano de passageiros. O objetivo é ampliar o acesso ao serviço a usuários. E o diretor da AGIR compareceu na reunião da CPI do esgoto para esclarecer e tirar dúvidas dos parlamentares. Na reunião realizada nesta terça-feira, os membros da CPI do esgoto receberam a visita de Paulo Costa, diretor da Agência Intermunicipal de Regulação de Serviços Públicos, a AGIR. Além dele, participou também como convidado o vereador professor Gilson de Souza. Todos os parlamentares tiveram a oportunidade de fazer perguntas e tirar dúvidas, principalmente sobre o contrato de concessão do serviço. Bom, primeiro quero agradecer a CPI por me permitir participar, eu que infelizmente não sou membro da CPI, então tive aí o privilégio por parte do presidente de me autorizar a fazer o questionamento, e esses questionamentos que a gente fez é justamente com isso. A população quer saber justamente qual é o fluxo econômico financeiro que foi o grande responsável pelo 10,72 por mais 10 anos de concessão. É isso que a gente quer saber, inclusive foi feita uma provocação por mim aqui e vai ser feito na AGIR, a gente tem essa cobrança que eles possam abrir essa planilha de forma mais clara para que todos possam saber de forma pedagógica qual é os valores e o que incide sobre isso e o que realmente foi que responsabilizou esses 10,72 de aumento na conta do contribuinte e mais 10 anos de concessão para a empresa. Eu procurei focar aqui em dois questionamentos bem técnicos que inclusive ficaram aí no centro do debate, que foi sobre uma recomendação da AGIR para a realização de um decreto, né, por conta de uma situação de legalidade. É necessário que a gente tenha um ato administrativo para que as coisas possam vir na sequência e pelo que foi colocado, há uma dúvida acerca de ter sido acatado ou não pela gestão em 2023. Mas o mais grave que me chamou a atenção foi o que foi colocado aqui em relação a responsabilidades lá referentes
referentes ao quarto aditivo em 2015, que teria responsabilidades do município na realização de determinadas obras que não aconteceram. Eu achei muito grave isso, porque a gente tem muitos pontos de subjetividade, a gente tem muitos pontos de interpretação, de hipótese, mas a gente tem questões concretas. Então, se há uma responsabilização de fazer e não foi feita, isso precisa ser averiguado com mais detalhe e eu vou focar nesse ponto. No meu entendimento, algo que é bastante controverso é quando a AGIR alega que não faz juízo de valor sobre premissas indicadas no contrato. A gente teve algumas premissas como, por exemplo, 200 litros de consumo de água por habitante na nossa cidade, sabendo que o próprio SAMAI reconhece esse número como número furado. A gente tem um número que, na realidade, se aplica em 162 litros e só ali a gente já tem uma frustração de aproximadamente 20% da receita projetada. E a AGIR alega que não faz esse tipo de juízo de valor. E daí esse apontamento fica um pouco controverso, porque o fluxo de caixa, no meu entendimento, fica prejudicado. Outro aspecto que foi muito importante e relevante citado aqui é que a AGIR entende que é necessário que exista um decreto regulamentando o serviço limpa-fossa antes da assinatura do próprio quinto termo aditivo. E agora a gente vai precisar entender por que isso não foi levado em consideração na assinatura do quinto termo aditivo, ou se de fato existe um decreto que a gente não tem conhecimento e a própria AGIR disse não ter conhecimento desse decreto. Durante a reunião da CPI, o diretor da AGIR buscou responder todos os questionamentos dos vereadores. Existe uma recomendação, não é uma determinação, é importante que a gente diferencie, que se regulamente essa, digamos, prestação de serviço pela concessionária para além da coleta por rede e tratamento na estação de tratamento de efluentes. E aí é uma decisão final entre o município, entendimento jurídico do município e da concessionária em relação à elaboração e publicação desse decreto. Um pedido por parte dos parlamentares é que a planilha fosse mais explícita e seja colocada à disposição dos parlamentares. A gente deverá fazer isso? Sim, não, nós nos colocamos à disposição dos vereadores, da comissão, no sentido de abrir esse fluxo de caixa, né, e criar esse entendimento. Não é algo que se consiga explicar em meia hora, em 15 minutos, em 10 minutos, mas é um documento público, né, que inclusive faz parte dos anexos desse último parecer que foi publicado, da RTE, e a agência está à disposição para, na data que for mais conveniente, poder fazer essa apresentação. Outro assunto que chamou a atenção dos parlamentares durante a reunião da CPI foi o ofício do SAMAI encaminhado para AGIR com premissas para buscar o reequilíbrio do contrato com a BRK. Na realidade é um ofício em que informa uma série de premissas propostas pelo município no sentido de medidas, premissas, no sentido de buscar o reequilíbrio do contrato. Entre essas medidas, a proporção entre coleta por rede e coleta que se chama coleta sobre rodas, por caminhão, e que tecnicamente é uma solução viável, legal, né, regulamentada, e que por isso o entendimento da agência é que ela era viável e por isso concordou com essa medida que teve impacto financeiro, inclusive, na tarifa de reequilíbrio. A gente chegou à conclusão de que o ofício 360 de 2024 do SAMAI, assinado pelo senhor André Espezin na gestão passada, ele não foi encaminhado a AGIR com diversos documentos que acabariam por embasar a legitimidade técnica desse documento. E o que esse documento versa? Ele versa sobre a solução de fossa e filtro para 40% da população. E é por isso que os membros da CPI entenderam por convidar o senhor André Espezin, que assinou esse documento, para que ele explique para a gente o que embasou essa decisão de colocar a solução de fossa e filtro para 40% da população, sabendo que diversas das tratativas junto à AGIR e a concessionária falavam, por exemplo, da solução 70-30. Então não me parece muito razoável que isso seja um ato discricionário do presidente do SAMAI e a gente precisa saber que ações deliberaram por escolher 40-60. Todas as reuniões da CPI do esgoto são transmitidas ao vivo todas as terças-feiras pela TVL. O próximo convidado a dar esclarecimentos aos membros da CPI será o ex-presidente do SAMAI. O nosso convite ao senhor André Espezin é para a próxima reunião, que ocorrerá aqui na Câmara de Vereadores, na Sala das Comissões, na terça-feira, às 10 da manhã, como já é de praxe nas reuniões da nossa CPI. A sessão ordinária desta quinta-feira teve a pauta cheia de propostas importantes para a sociedade blumenauense. Confira como foi a reunião. Os vereadores debateram e aprovaram vários projetos de destaque nesta quinta-feira. Entre eles está o de autoria da vereadora Silmara Miguel, que altera a legislação municipal para reconhecer a pessoa com fibromialgia como pessoa com deficiência, garantindo acesso a direitos e benefícios previstos em lei.
A proposta atualiza a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia, instituída em 2024. Hoje foi um dia de muita emoção aqui na Câmara, porque de fato reconhecer a pessoa com fibromialgia, a fibromialgica como uma pessoa na categoria de deficiente, é uma luta que vem de muito tempo. E a gente teve já vários embates, a gente teve a situação do projeto ter sido vetado, o ano passado, e esse ano nós entramos novamente, conversamos com o executivo entendeu o que significa, a lei que está, estamos totalmente amparados, constitucionalmente amparados, e eu estou muito feliz que hoje foi aprovada, então. Presentes no plenário, membros da Associação Fibromialgia e Amigos de Blumenau, AFABlu, comemoraram a decisão que tem um grande significado para quem é portador da doença. Significa vida, esperança, confiança. Porque na nossa fibromialgia sofremos tanto em todos os setores e, na verdade, nós somos PCDs em tudo. Mentalmente, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Sabe? Nós temos dificuldade em tudo. E a gente tem muita dificuldade para ter acesso a estacionamento, a filas, sabe? Alguns locais. Sabe, prioridade para a gente ficar em alguns locais assim, onde geralmente é mais calmo ou os PCDs ficam, né? A gente se baseou na lei que já existe em Indaial, né? Então nós pegamos como exemplo o que já tem dado certo lá e trouxemos aqui para Blumenau. E a vereadora Silmara abraçou a nossa causa e trouxe então para votação. E ano passado, quando foi votado, foi aprovado por unanimidade também. Só que foi vetado, né, o item onde falava que fibromialgia era considerada pessoa com deficiência. Então hoje para nós é um momento histórico. Além disso, foi aprovado um projeto do vereador Gilson de Souza, que obriga a divulgação da destinação dos valores arrecadados pela COSIP, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, no portal da Transparência. Proposto pelo parlamentar Egídio Bicauser, foi aprovado projeto que declara de utilidade pública o Instituto Sonho em Viver. Eu fico emocionado, que é um projeto fantástico que atende a comunidade blumenauense, crianças, jovens, adolescentes, idosos, atende sonhos, leva sonhos, e prospecta a esperança, Então, o envolvimento de toda a comunidade blumenauense e esse projeto Sonho de Viver é fantástico, Então, declarar ele como utilidade pública é um dever do nosso município. A idealizadora do Sonho em Viver esteve na Câmara e explicou o trabalho realizado pela entidade. Desde 2016, onde foi idealizado o projeto, nós realizamos sonhos genuínos de pessoas que estejam em algum tipo de vulnerabilidade, que estejam presentes em alguma instituição aqui do nosso município. E hoje nós já estamos, em 2025, com 60 instituições em mais de 20 cidades em 3 estados. Então é um projeto muito robusto, que se tornou robusto ao longo desses 10 anos de projeto, basicamente, e que a gente vem trazer transformação de vida através da realização dos sonhos. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. Resumo da semana fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!